Como estruturar uma mentoria? Esse é o tema dessa aula de hoje. Se você tem dificuldade aí de entregar sua mentoria, você é um especialista e quer começar a trabalhar com mentoria, já faz cursos digitais, mas não sabe muito bem como transformar esse seu conhecimento numa mentoria, ou vender uma mentoria, mas está perdido na entrega, essa aula é para você. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Marfa Silingovski e eu trabalho com gestão do conhecimento. Mentoria é uma das práticas de socialização do conhecimento que é trabalhado dentro de um processo de gestão do conhecimento. Deixa eu compartilhar minha tela com você para a gente poder entender melhor tudo que vai ser dito aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de mentorias, se mentoria é para você ou não é, as etapas de um processo de mentoria e o que usar em cada fase da mentoria. Vale lembrar que mentoria não é curso, portanto, se você quer dar aulas, o que você tem que entregar para o seu cliente são um curso digital, um workshop, alguma coisa parecida com isso. Agora, mentorar é um processo de dar conselhos, de aconselhar, de acompanhar o seu cliente, o seu mentorado num processo de desenvolvimento e alcance de objetivos. Então, a diferença básica entre um curso digital e uma mentoria digital é que no curso você terá aulas gravadas ou ao vivo, atividades, materiais complementares e não necessariamente momentos de encontro com o seu cliente. Já na mentoria, é preciso que tenha encontros e aconselhamentos e acompanhamento pontual. Não apenas uma aula gravada, uma sessão de aulas e sessões de tira-dúvidas, isso são estruturas de curso. Mentoria é acompanhamento e aconselhamento bem de pertinho. Por isso, as fases e a forma de estruturar um processo de mentoria é diferente de criar um curso digital. É diferente de você criar o seu método de ensino, o seu método do seu curso para se diferenciar no mercado dos produtos digitais. Foge também um pouco, e me desculpe o pessoal do marketing digital, que criar um programa ou um método de um curso, um programa de mentoria ou um método de um curso não é simplesmente estudar o seu mercado, estudar o seu público-alvo, jogar tudo ali que você sabe sem uma estrutura de curso, ou sem uma estrutura de ensino e aprendizagem pensado, elaborado e preparado para que o aluno ou o cliente tenha resultado. Uma coisa é você criar um programa de curso digital, outra coisa é você criar um processo, um programa de mentoria. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas começamos aqui pelo mercado de mentorias. Vamos falar um pouquinho aqui do contexto. A mentoria é um processo muito antigo que veio lá da Grécia Antiga. Tem várias histórias contando sobre o que é mentoria, como ela surgiu, por que ela surgiu. A que eu vi mais assim, que eu gostei mais de contar, pareceu mais sincera ou mais verdadeira, é que a palavra mentor vem do grego mentoros, que significa conselheiro. E lá na Grécia Antiga, no tempo da Odisseia, do Homero, o rei pediu para que o seu amigo, mentor, que chamava mentor, cuidasse do seu filho enquanto ele fosse para a guerra e ajudasse o filho a governar aquele reino. E daí surgiu a palavra mentor como conselheiro, mentoria como um processo de aconselhamento. Então já deu para você ver que é diferente de curso. Vamos lá! Crie seu programa de curso se você quer dar aula. Crie seu programa de mentoria se você quer aconselhar e ter um relacionamento ali, mais pertinho com o seu mentorado. Bom, 84% dos mentorados relatam que a mentoria teve um impacto positivo em sua carreira. Essa foi uma pesquisa feita em 2022. Outra pesquisa descobriu que 70% dos mentorados disseram que a mentoria os ajudou a desenvolver novas habilidades e conhecimentos. Então, quando você cria seu processo de mentoria, qual é o objetivo dele? É fazer com que o seu mentorado desenvolva novas habilidades e novos conhecimentos. Quando a gente tem lá na gestão do conhecimento, que a gente pega uma pessoa, um CEO, um diretor, uma pessoa que está há mais tempo, não necessariamente num cargo de chefia, mas que conhece daquele serviço, e chega um novato que ele precisa ensinar,
É isso que vai acontecer. A gente pode montar um programa de mentoria para que o mais velho, que é deter todo o know-how do conhecimento, passe as suas informações. E aí aquele novo que está chegando, ele vai andar ali, ó, lado a lado com o mais velho para aprender o que é que ele faz, aprender vendo o que ele faz, ouvindo e não só apenas assistindo a aula. Bom, você já percebeu que o mercado está em franca expansão. O que a gente mais vê aí na internet é mentorias de todos os tipos. Mentoria para mentores, mentoria para temáticas, mentoria 1-a-1, mentoria em grupo. Você já deve estar cansado de ver tanta informação sobre isso. A Associação para o Coach, uma associação de coaches americanos, com braço no Brasil, obviamente, estima que o valor do mercado de mentorias no Brasil deve chegar a 1,5 bilhão em 2027. Já pensou pegar uma fatiazinha desse bilhãozinho aí para você? Fique de olho, prepare-se para ser um bom mentor e conquiste esse espaço. O mercado de mentorias está crescendo rapidamente. O valor global do mercado está estimado em 13,7 bilhões em 2022 e deve chegar a 25,3 bilhões em 2027. É um relatório da Granville, eu não sei como que pronuncia esse nome aqui, mas esse relatório faz o levantamento de todos os mercados e ele percebeu que esse mercado de mentoria está crescendo cada vez mais e se você correr, você ainda pega uma fatia desse mercado. Quais são os benefícios da mentoria para os mentorados? Desenvolver habilidades e conhecimentos, crescer na carreira, melhorar a autoestima, ampliação de redes de contato, suporte para enfrentar desafios e já pelo lado do mentor, quando uma pessoa que tem um conhecimento, que é detentora de um conhecimento, deseja se tornar um mentor, ou se torna um mentor, ele tem os seguintes benefícios: oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência, sensação de realização, de dever cumprido, de ter deixado um legado, reconhecimento profissional e ampliação das suas redes de contato. Indo para frente aqui, seguindo mais um pouco, vamos falar sobre os tipos de mentoria. Já citei mais ou menos quais os tipos que a gente tem mais visto no mercado ultimamente, mas vamos falar um pouco sobre a estrutura das mentorias no âmbito profissional, institucional, na área das empresas. A mentoria ela pode ser uma mentoria profissional ou uma mentoria de carreira. Dentro da profissional tem a de carreira, que é aquela onde um gestor cuida vai ensinar aquilo que ele sabe para uma pessoa que está chegando na sua empresa, como eu falei antes. Alguém quer desenvolver numa carreira, quer fazer uma transição de carreira e contrata um mentor que entende daquele assunto para ajudar ele nesse desenvolvimento. Lembra lá, mentoria sempre é um processo que encurta caminhos, encurta a jornada. Você pode ter uma mentoria acadêmica, aquelas pessoas que estão se preparando para uma prova de doutorado, ou estão fazendo um mestrado, entrando em alguma área acadêmica que querem potencializar o seu conhecimento, eles contratam um mentor acadêmico, seus orientadores ali num curso desses maiores assim, que ajuda na pesquisa, ajuda na elaboração da sua tese e tal, é um mentor acadêmico. E a mentoria empresarial, que tem as mentorias de liderança e as mentorias para sucessão, para desenvolvimento pessoal e habilidades técnicas. A mentoria de liderança, eu já falei sobre a liderança, e a sucessão acontece muito em empresas familiares, quando o CEO ali da empresa, que é o patriarca da família, vai preparar alguém para substituí-lo na liderança daquela empresa. Desenvolvimento pessoal tem tido uma grande procura em mentoria, tem existido muitas mentorias, mentoria de mulheres cristãs, mentoria para desenvolvimento da comunicação, mentoria para desenvolvimento de liderança também, no âmbito de desenvolvimento pessoal, não para ocupar um novo cargo. Mentoria de habilidades técnicas, que são aquelas que a tão chamadas mentorias temáticas aí do mercado, que tem aqui para mim, que mentoria temática não passa de um curso gravado com sessão tira dúvida. Eu passei por uma mentoria temática há pouco tempo e, na verdade, o que eu vi ali foi um curso com aulas gravadas para eu assistir, e uma vez por semana tinha uma sessão tira dúvidas que eu tinha que mandar pergunta
pelo formulário, ou seja, eu não tive nenhum contato próximo com o mentor não sabia direito quais eram meus objetivos, quais eram as minhas dificuldades dentro daquele tema que ele estava abordando. Então, fique bem atento se você for lançar uma mentoria temática. Lembre sempre que mentoria não é curso. Mentoria é para você? Você quer se tornar um mentor? O que você precisa para ser um mentor? O que você precisa? Qual é a área? O que o mentor faz? Além de aconselhar, tem alguma coisa que o mentor precisa ter a mais para poder ser um mentor de sucesso, um mentor não só de sucesso, porque sucesso é relativo a cada pessoa, mas um mentor que gere transformação, que gere resultado para o seu mentorado? Vamos ver então? Existem habilidades que são essenciais para um mentor. Começa a analisar aí, dando nota de 0 a 10 a cada uma dessas habilidades e veja se você está no ponto de começar, de se tornar um mentor ou se você precisa desenvolver alguma dessas habilidades. A primeira coisa que um mentor tem que ter é uma comunicação assertiva. O mentor precisa saber se comunicar de uma forma que o seu mentorado entenda o que ele fala, entenda o que ele ensina e também ele precisa ser muito atento para saber falar de uma forma que não ofenda, que oriente, que demonstre o caminho, que tenha assertividade naquilo que ele fala. A forma pontual, direta, objetiva de falar. A segunda habilidade essencial para o mentor, e essa eu acho que está faltando bastante aí no mercado de mentorias digitais, é a escuta ativa. O mentor precisa saber escutar o seu cliente, ele precisa ouvir de verdade, ouvir na essência o que o seu mentorado diz. Muitas vezes, na pressa de entregar rápido, de cumprir ali 1h30 de encontro presencial e tal, o mentor não escuta o seu mentorado. Não escutando, ele não sabe como ajudar, ele ajuda errado, ele ajuda naquilo que não precisa, e aí o mentorado não alcança o objetivo, sai falando mal da mentoria. Obviamente, não te recomenda para mais ninguém. Você não vai vender novamente se você não conseguir fazer com que o seu mentorado alcance resultado. A terceira habilidade de um mentor é a habilidade de saber resolver problemas, de saber como resolver problemas, de conseguir enxergar o problema, saber como resolver e saber ensinar o seu mentorado a resolver aquele problema. Pensamento crítico é uma outra habilidade muito importante para o mentor. Autoconhecimento, o mentor precisa se conhecer, tem que entender de pessoas, tem que entender como as pessoas funcionam, como as pessoas aprendem, como cada perfil de pessoa se relaciona, para poder melhorar o relacionamento com esses mentorados. Sem falar que com autoconhecimento ele também pode se avaliar e verificar o que ele precisa melhorar, quais os pontos de melhoria que ele tem, quais são os pontos fortes que ele pode usar a seu favor. Mais uma habilidade essencial ao mentor é a empatia. O mentor precisa ter a habilidade de se colocar no lugar do outro e perceber o que aquele mentorado está sentindo, está passando, e assim ele conseguir manusear ali o problema, ele conseguir trazer o conhecimento e o conteúdo de uma forma que o seu mentorado entenda. Sem empatia, pode ser que ele passe por cima de alguma coisa e não gere o resultado ao seu cliente. Confiança. Um mentor que não gera confiança, que o mentorado não confia nele, não vai ser um bom mentor. Se você não tem habilidade de demonstrar confiança, busque desenvolver essa habilidade. Descubra formas, descubra ferramentas, descubra estratégias que fazem com que o seu mentorado confie em você. Uma delas, já vou deixar aqui de antemão para você, é que você precisa ter espaço para ouvir o seu mentorado. Quando você escuta o seu mentorado, automaticamente já melhora a questão da confiança. Atitude positiva sempre. Você sempre tem que estar motivando, incentivando, levando o seu mentorado para frente. Flexibilidade para alterar alguma coisa ali no seu programa, para mudar uma data, uma hora, uma forma de contato, porque sempre pode acontecer alguma coisa adversa, pode acontecer alguma
esqueci a palavra agora, mas pode surgir situações que você precisa adaptar o seu programa e adaptar a ferramenta, a sessão que você se organizou. Então, flexibilidade é essencial. Motivação está muito ligada à atitude positiva e liderança. Um mentor é um líder, ele tem que ser um líder. Ele automaticamente assume a posição de líder quando ele se coloca na posição de mentor. Ou seja, mentor sabe mais, está ensinando aquele que ele sabe. O mentorado, não fazendo alusão a sério, mas o mentorado é uma pessoa que está um degrau abaixo ali do mentor. Por isso que ele procurou aquele mentor, por isso que ele contratou aquele mentor para ensiná-lo. Porque ele reconhece que aquela pessoa sabe mais do que ele. Então, a liderança já é natural. Você ser o mentor, ser o líder do seu mentorado, é mais do que natural. Outras habilidades que o mentor deve ter é ele saber usar recursos tecnológicos que favoreçam esse processo de troca entre mentor e mentorado. Hoje em dia, com a internet do jeito que é, com tantos canais para você falar no ao vivo ali com o seu mentorado, falar de cara a cara com ele, é mais do que natural que você tenha que ter habilidades tecnológicas. Se você conheça plataformas de videoconferência, saiba como usar os recursos que tem ali dentro dela, saia daquela mesmice do chat e do mentor falando com microfones e câmeras de todo mundo fechado. Saia disso, que isso não é legal para uma mentoria. Tem que saber usar ferramentas de colaboração interativas ou ferramentas interativas. O seu mentorado vai se sentir muito mais próximo de você e você tem como gerenciar melhor o seu programa de mentoria se você usar ferramentas colaborativas. Seja ele um simples quadro branco, como lá no Miro, no Jamboard, como um Trello, por exemplo, onde você pode colocar a sua equipe de mentorados ali dentro e ali dentro mesmo você possa gerenciar o seu programa, o seu projeto, porque uma mentoria eu encaro como um projeto. É um projeto que você vai fazer com que o seu mentorado saia de um ponto e chegue ao outro. Que ele busque alcançar aqueles objetivos que ele determinou com você ali na primeira sessão de mentoria. Então, quando você tem meios de gerenciar esse progresso, de gerenciar esse andamento, de entregar ferramentas para o seu mentorado trabalhar, vai ser muito mais fácil dele alcançar resultado. Uma outra questão é ter ferramentas de avaliação. Você precisa sempre avaliar o seu mentorado. Vai aplicar uma prova? Um teste de múltipla escolha? Não, mas você vai precisar avaliar esse seu mentorado, se ele está progredindo, se ele não está progredindo. Isso é essencial no seu programa de mentoria. Mesmo porque, à medida que você vai caminhando durante o seu processo, durante o seu programa, andando de sessão em sessão, é necessário que você avalie se está tendo resultado. Porque se não está gerando resultado, você tem que mudar. Você tem que usar a flexibilidade e buscar outra forma de fazer com que o seu mentorado tenha resultado. E aí, para ajudar a ser um bom mentor, para ajudar que você tenha sucesso como mentor, é preciso que você conheça algumas outras áreas que vão complementar o seu processo de mentoria. Algumas aqui que eu já falei, mas vou reforçar, é a gestão de projetos. Se você entender de gestão de projetos, você tem grande chance de acompanhar melhor o desenvolvimento do seu mentorado. Gestão ágil faz com que você ganhe velocidade, não só velocidade, mas qualidade no resultado que você entrega. Coaching, se você sabe sobre coaching, sabe usar bem ferramentas como Grow, perguntas poderosas, para fazer com que o seu mentorado reflita sobre o processo de aprendizado, sobre as necessidades dele, sobre como alcançar a meta mais agilmente, mais fácil vai ser você mentorar. Uma outra área que eu coloco aqui, e essa eu não achei nenhum lugar de pesquisa que falasse sobre isso, mas que falasse especificamente disso sobre em mentorias, mas que eu acho essencial para o mentor é que ele conheça dos perfis comportamentais. Cada pessoa tem um estilo próprio, tem um jeito próprio de agir, de aprender, de conversar, de se comunicar. Cada pessoa tem uma necessidade intrínseca ali, uma necessidade de ter mais conhecimento, menos conhecimento. Alguns precisam de mais informação para se desenvolver, não aceitam uma respostinha rasa. Outros querem, vamos fazer. Tem aqueles outros que você precisa acalentar, passar a mão, trazer para perto. Então, cada pessoa tem um jeito e o mentor precisa entender disso
para reconhecer o perfil comportamental do seu mentorado e entregar aquilo que o mentorado precisa exatamente na dose certa, na medida certa por seu perfil. Então, quais são as etapas de uma mentoria? Vamos então à parte mais importante aqui, quando eu falei que para você estruturar uma mentoria, você precisa conhecer quais são as etapas de uma mentoria, correto? Existem 6 etapas que o seu mentorado precisa passar e que o seu programa de mentoria precisa contemplar. O número de sessões que vão acontecer durante cada etapa dessa é você que define, depende do desenrolar da sua mentoria, depende da capacidade, do conhecimento que o seu mentorado já tem, depende do assunto que está sendo tratado, do objetivo que foi estabelecido. Então, tudo isso, a parte temporal do processo de mentoria é todo ajustável. Não existe nada que defina 1, 2, 3, 10 sessões. Não existe isso. Você determina a quantidade de sessão, desde que você siga esse escopo. Primeira coisa, você precisa gerar conexão entre mentor e mentorado. Mentor e mentorado precisam ter conexão. Sem conexão não tem confiança e sem confiança não vai ter resultado. Segundo, definição de objetivos. Não existe mentoria se você não definir um objetivo. Lembra que eu estava falando de projetos, de gestão de projetos? Por isso, porque toda mentoria precisa ter um objetivo definido. Eu sei alguma coisa que eu vou ensinar para alguém e eu preciso que aquele alguém faça tal coisa. Ele tem a capacidade de liderar uma equipe, se for uma mentoria capacitando líderes. Ele tem a capacidade de assumir a empresa, se for uma mentoria de sucessão. Ele tem a capacidade de desenvolver uma determinada atividade que ele te contratou para ensinar para ele. A terceira etapa é o desenvolvimento da relação. Durante o processo, isso acontece durante o processo de mentoria inteiro, você precisa prezar pelo desenvolvimento da relação entre você e o seu mentorado. Não necessariamente que vocês vão se tornar os melhores amigos a vida inteira. Não, isso é uma relação de trabalho. Você é o mentor, ele é o mentorado, mas você precisa tratar essa relação. Você precisa saber, entender o que essa pessoa está passando, o que ela precisa. Você tem que se doar nessa relação. Você se propôs a ser mentor, a ensinar, a que alguém te contratasse para isso. Então você tem que se doar nessa relação. É mais obrigação sua, responsabilidade sua como mentor, ter essa doação do que do mentorado propriamente dito. Acompanhamento e orientação. Esse também é uma fase contínua. Durante todo o processo de mentoria, durante todo o seu programa de mentoria, você precisa acompanhar e orientar passo a passo o desenvolvimento do seu mentorado. Reflexão e avaliação. Essa é quase a última parte. Ela acontece também de uma forma empírica durante todo o processo, porque você vai fazendo ajustes, vai fazendo alterações à medida que precisa isso acontecer, à medida que isso precisar acontecer. E como que você sabe que precisa ajustar o curso? Se você refletir e avaliar sobre o processo que está acontecendo. E essa reflexão precisa acontecer junto com o seu mentorado, porque não adianta você imaginar que o mentorado não aprendeu, ou imaginar que o mentorado não colocou em prática aquilo que você ensinou, ou imaginar que o seu mentorado errou em algum processo. Você precisa saber de verdade se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele aprendeu, se ele não aprendeu, se ele colocou em prática, se ele não colocou em prática, se não colocou, por que não colocou. Só assim, com a conversa, com a orientação, com ouvir o seu mentorado, e por isso a habilidade de escutativa é tão importante, você vai conseguir avaliar o resultado da sua mentoria, do seu processo de mentoria. A última fase, e aí nem sempre as pessoas colocam essa fase nas suas mentorias, são os planos futuros. A mentoria não acaba na hora que você encerrou, deu a sua última sessão. Fizemos uma avaliação, todo mundo viu que gostou, não gostou, entreguei o último conteúdo, ponto. Não, você precisa criar planos futuros para que o seu mentorado continue no processo de desenvolvimento, continue no processo de alcançar aquele objetivo. Isso tudo depende do tamanho do objetivo, da dificuldade de alcançar aquele objetivo, do conhecimento inicial do seu mentorado. Então, tudo isso é ajustável dentro do seu processo de mentoria. Toda vez que você for pensar em criar um programa de mentoria, você precisa levar em consideração todas essas fases.
seguindo em frente, eu trouxe para vocês agora algumas ferramentas, algumas estratégias, algumas habilidades que são essenciais dentro de cada uma daquelas etapas. As indispensáveis e as desejáveis. Na fase de conexão ou na etapa de conexão, é indispensável que você tenha comunicação assertiva, que você saiba estabelecer rapport, que você use da sua escuta ativa muito bem treinada e que você alinhe as expectativas com o seu mentorado. Então, trazer ferramentas para alinhar expectativas e usar essas habilidades comportamentais vai fazer com que a sua primeira sessão, aquela sessão de conexão, seja muito mais eficiente. O que é desejável? Você pode usar lançar mão de metáforas, usar metáforas para gerar essa conexão, para gerar esse rapport. Quando a gente está longe, com a tela no meio, com essa distância que o digital impõe, aproxima, distancia, é importante você utilizar de subterfúgios para gerar esse rapport, gerar essa conexão. E as metáforas são muito bem-vindas, tanto a metáfora falada, contando no processo de uma parábola, como você pode utilizar, e eu gosto muito de utilizar isso, são imagens. Você, na primeira aula, já mostrar algumas imagens relativas ao seu processo, ao caminhar do seu processo, que faça com que você gere essa conexão. Eu lembrei aqui de uma história, uma vez eu fui convidada para dar uma palestra sobre captação de recursos federais, olha só, olha o nível da história. E era um deputado aqui do estado que tinha uma associação para a vida, ele tinha uma federação de associações para a vida. E essas associações trabalhavam com pessoas de diversas necessidades sociais, desde drogados, acolhimento de crianças, acolhimento de mães sozinhas, mulheres agredidas, idosos. Então eram pessoas que trabalhavam com a vida. E eu sabia que aquelas pessoas eram muito ligadas eram cristãs, ligadas a alguma religião, ligadas a alguma igreja evangélica. Esse deputado era um pastor. Então o que eu fiz? Na minha primeira imagem que eu coloquei na minha apresentação foi uma imagem do sol bem aproximada, assim, que não dava nem para ver o sol, era aquele laranjão assim. E aí eu comecei a perguntar, usando aquele versículo, seja sal da terra e luz do mundo, e aí perguntei para eles, fui trocando as imagens e botei um sol e uma lâmpada, e perguntei, o que você está sendo, um sol ou uma lâmpada? E o que você quer ser? Você quer continuar sendo uma lâmpadazinha aí que acende e apaga a qualquer hora e não brilha quase nada, ou você quer ser luz do mundo e o sol? E a partir dessa conexão, eu comecei a falar do assunto propriamente dito, que era a captação de recursos, porque era um assunto difícil, um assunto complicado, e eu precisava que as pessoas se sentissem próximas de mim para entender aquilo que eu estava ensinando. Então, usar imagens que tragam uma história, que tragam uma reflexão, ajuda muito nesse momento para criar essa conexão. Existe uma ferramenta lá da gestão do conhecimento, uma das práticas de gestão do conhecimento, que é o onboarding, ou seja, o embarcar na sua mentoria, que é muito importante você usar nesse momento, que é onde você vai entender melhor o seu... Mas não é, gente, só mandar um formulário do Google não, tá? Você pode usar o formulário do Google, mas tem que ter um onboarding conversadinho ali, definido os primeiros pontos. É quase que na gestão do conhecimento a gente usa uma planilha definindo quais são as metas que vamos alcançar no onboard, quais são as estratégias, o que vai ser ensinado, qual vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado na fase de onboard. Então, onboard não é só mandar um formulário para o seu mentorado responder, pelo amor de Deus. Não faça isso na sua mentoria. Pode usar o formulário? Pode. Deve? Sim ou não? Aí você que escolhe. Não estou falando nada contra o formulário. Mas entenda que o formulário é só a primeira conversa. É só para você preparar o seu onboard. Mentimeter é uma ferramenta de interatividade para você fazer enquetes, para você conversar de uma forma, entender. Se você estiver numa mentoria em grupo, você pode usar ali vários recursos do Mentimeter, que cria apresentações que vão te ajudar a avaliar a sessão, avaliar o momento, fazer perguntas indiretas. Quando você quer fazer uma pergunta indireta, não quer perguntar diretamente se os seus mentorados, numa sessão em grupo, por exemplo, entendem de determinado assunto. Aí você faz uma pergunta indireta.
para que ele cite em 5 palavras relativas àquele assunto. Eu fiz isso numa reunião com gestores e eu queria saber se eles entendiam de gestão do conhecimento, mas eu não queria perguntar para eles se eles entendiam de gestão do conhecimento, porque no meio de muita gente eles iam se sentir constrangidos. E lembra que pessoas importam. A gente precisa sempre prezar pelo comportamento e pela boa relação com as pessoas. Então, eu perguntei para eles, cite para mim 5 técnicas que o seu departamento utiliza de gestão do conhecimento. E aí joguei um Mentimeter para que eles respondessem ali pelo celular, e pelas listagens de palavras que vieram, eu pude saber qual departamento que entendia o que era gestão do conhecimento e qual que não entendia. Então, você pode fazer perguntas indiretas, pode avaliar, pode relacionar com o seu mentorado a partir dessa ferramenta. Quadro branco é ótimo para mentoria, porque você pode preparar um quadro para cada um dos seus mentorados e ali dentro você conversar e trabalhar junto com ele alguma ferramenta, algum projeto, algum estabelecimento de metas, o acompanhamento do resultado, o plano de ação no final da sessão. Você pode fazer tudo isso dentro do quadro branco. O Padlet é um quadro branco, mas você pode montar painéis de informação, de troca, criar uma comunidade forte utilizando o Padlet como um painel de troca de informação. Análise de perfil comportamental. Se você tiver condições de aplicar uma análise de perfil comportamental no seu mentorado, já de cara ali na primeira sessão, descobrir qual é o perfil de verdade dele, não só ficar achando que é isso ou aquilo, seria excelente para você descobrir qual é a forma que você vai liderar essa pessoa. Vamos para frente então, que já tem um bom tempinho que nós estamos falando aqui, já tem meia hora que eu falo. Definição de objetivos. Dá uma paradinha para água. Na verdade, um chazinho aqui. Definição de objetivos. O que é indispensável na hora que você vai definir objetivos? Escutativa, comunicação assertiva e planejamento. Precisa entender de planejamento, precisa entender o que é criar uma meta, se a meta é SMART ou não, se você vai usar o SMART. Você precisa ter indicadores para essa meta, estabelecer prazos, saber, entender de planejamento, entender de projetos para poder montar os seus objetivos aí no primeiro momento. Precisa ser um expert em gestão de projetos? Não, você precisa entender o que é uma meta, o que é um objetivo, o que é um indicador, como estabelece prazos. E se você conhece do assunto, você sabe quanto tempo leva para fazer cada uma daquelas coisas ali que precisa. Então, não é tão difícil assim. Desejáveis. Você pode, de novo, usar as metáforas, você pode tratar, se usar a mão do seu conhecimento de gestão de projetos ou se aprofundar nesse assunto. Quadro branco, Padlet, Miro, Trello. Você pode usar o Kanban como uma forma de gerenciamento do seu projeto e de gerenciamento visual. Você pode usar o OKR para ajudar tanto na execução do seu projeto como na medição, se ele nos indicadores, né, nos indicadores chaves do projeto de desenvolvimento do seu mentorado. E o coach. Nesse momento aqui, o coaching também ajuda bastante, porque tem muitas ferramentas de estabelecimento de objetivos no coaching. O coaching é aquele processo que vai pegar uma pessoa do ponto A e levar para o ponto B usando a capacidade e o conhecimento que ele já tem. Você não vai ensinar nada. Se você é coach, você não deve ensinar nada para o seu coach. Diferente do mentor. O mentor tem que ensinar, tem que fazer com que o seu mentorado aprenda, dar conselhos, o que o coach não faz. Mas você pode usar as ferramentas de lá. Desenvolvimento da relação. Como que você faz isso? Principal coisa é sempre relacionadas à pessoa. A escuta, comunicação, saber dar feedback, saber liderar. O que é liderar? Liderar é motivar quando precisa, é puxar a orelha quando precisa, é ensinar quando precisa, é conduzir aquela pessoa ao desenvolvimento. Vai dar conselhos, vai... lembrei que tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Nós estamos na fase de vender conselhos. Então, tá na boa hora de montar a mentoria aí. Gere confiança, gere respeito, respeite o seu mentorado, respeite aquilo que você prometeu que entregaria para ele. Esquece, gente, pelo amor de Deus, nós passamos, o mundo digital passou dessa fase do vende o que o seu cliente precisa, vende o que ele quer e entregue o que ele precisa. Não, venda o que você vai entregar.
vendo o que você vai ensinar. É ele que sabe o que ele quer aprender. Não é você que sabe o que ele precisa aprender. Pode ser que dentro do contexto maior do objetivo, você saiba o que ele precisa aprender, mas não dentro da venda do seu produto. Vendo o seu programa de mentoria, ensinando, dizendo exatamente o que ele vai trazer de resultado. E não engane o seu mentorado, porque vender o que ele quer, entregar o que ele precisa é enganação. Então, seja aberto e flexível, é assim que você vai desenvolver a relação. O que é desejável? Eu vou repetindo aqui praticamente as mesmas situações das sessões anteriores. Acompanhamento e orientação. O que é indispensável? De novo, todas as características, as habilidades comportamentais relacionadas à escuta a pessoas, ao desenvolvimento de relação pessoal. Mas aqui você também precisa entrar com a motivação. Você precisa saber motivar o seu cliente. Não é dar gritinho de guerra no final de cada sessão. É saber o que motiva o seu mentorado. O que faz com que o seu mentorado entre em ação. Que motivação é isso? Se movimentar em ação. Então, é entrar em ação, o que significa motivação. Então, você precisa saber o que o seu mentorado faz entrar em ação. E assim você usar exatamente essa chavinha para que ele entre em ação. E aqui é que entra a parte do referencial teórico. Se você percebeu durante o andar do seu processo que o seu mentorado precisa aprender alguma coisa que está ali dentro do referencial teórico, é uma aula que você tem gravada, é um livro que você quer que ele lê, é um canal que você quer que ele acompanhe, é hora de você entregar esse referencial teórico. O que é desejável? Gestão de projetos, você pode usar de novo as ferramentas como Quadro Branco, Padel, Timiro, Trello, Kanban, OKR, coach e perfil comportamental. Cada perfil é motivado de um jeito, cada perfil leva a relação de um jeito, então no acompanhamento e orientação é muito importante que você saiba disso. Na fase de reflexão e avaliação, novamente a parte de habilidades comportamentais, comunicação assertiva, planejamento, mas aqui entra uma estrutura lá do coach que é muito legal para você usar em mentoria, que são as perguntas abertas baseadas no Grow, na ferramenta Grow, ou no estilo de perguntas Grow. Pesquise sobre isso se você não entendeu, ou me manda aqui um inbox perguntando na minha rede social. Olha aí meu Instagram, marfa.silingovski, me manda pergunta que eu te mando sobre isso aqui, tá? Porque não é assunto dessa aula. E você tem que saber dar feedbacks. Se você não sabe dar feedbacks, você precisa aprender para ser um bom mentor. O que é desejável? Você tem que entender sobre o estilo de metas, né? De como criar metas para saber se essa meta é mensurável, se é temporal, se é realista. Sobre ferramentas de gestão de projeto, métodos ou modelos de gestão de projetos e as outras que a gente já tinha falado antes. O que é indispensável nos planos futuros? Escutar ativamente, saber ter uma comunicação assertiva e saber fazer planejamentos. O que é desejável? Tudo aquilo que a gente viu anteriormente, mas aí tem algumas ferramentas que são interessantes você utilizar nessa fase. Por exemplo, roadmap, mapeamento de competências, 4 marcos, plano de ação. É indispensável que você tenha seu modelo de plano de ação. 5W2H, que é uma ferramenta de criar planos de ação também. Então, são ferramentas lá, ou do coach, ou da administração, que você traz para dentro do seu processo de mentoria para fazer com que o seu processo de mentoria seja mais eficiente, gere mais resultados. Bom, deixa eu transicionar na nossa câmera aqui novamente. O que eu tinha para trazer para você sobre como estruturar sua mentoria era exatamente isso. Crie um programa de mentoria onde você contemple todas essas fases, contemple todas essas características e possa entregar o melhor resultado que o seu mentorado pode ter. É assim que você vai se diferenciar no mercado, conseguir novos clientes, conseguir ser recomendado e escalar o seu programa de mentoria. Pare de achar que as coisas são fáceis, que você consegue fazer tudo isso em 4 momentos ali, 4 minutinhos, 4 horas, 15 minutos, não. Você vai ter que pensar sobre o seu programa, você vai ter que passar por um processo de melhoria contínua. Cada vez que você
termina um programa, de entregar um programa de mentoria, é a hora de você avaliar, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, fazer alterações. Às vezes uma ferramenta funciona muito bem para um momento, outras horas não funciona tão bem assim. Às vezes você pensa que é a melhor estrutura que você podia escolher, quando você faz ali não dá certo. Então, é com a vivência, com o entregar das suas mentorias, que você vai se tornar cada vez um mentor melhor. Lembra? Conhecimento, habilidade e repetição é que traz a excelência. Até a próxima!